Tem dias que a gente acorda e pensa: será que a turma da lacração vai conseguir se superar na arte de passar vergonha? E a resposta, meus amigos, quase sempre é um sonoro sim. Hoje, o prêmio Mico do Ano vai para Daniela Lima, a blogueirinha da Globo News, que achou que ia abalar as estruturas tentando atacar Nicolas Ferreira com uma fake news daquelas bem manjadas. Só que, como diz o ditado, e como a gente adora ver, ela lacrou e se ferrou de um jeito que vai ficar para a história. Nicolas não precisou de muito não. Em segundos a farsa foi pro ralo e a tentativa de assassinato de reputação virou uma aula de como não ser jornalista. Preparem a pipoca, porque o constrangimento foi épico. Se você também está de saco cheio dessa mídia que manipula e distorce e quer ver a verdade prevalecer, faça parte da nossa trincheira. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho para não perder nenhum desmascaramento como este, porque aqui a gente não alivia para mentiroso e nem para fake news de blogueirinha. Vamos entender direitinho como foi que Daniela Lima cavou a própria cova em rede nacional. A discussão girava em torno de um tema que a esquerda adora usar para tentar encurralar conservadores: liberdade de expressão versus regulação das redes sociais, ou como eles gostam de chamar, o combate ao discurso de ódio e às fake news, desde que, claro, o discurso de ódio e as fake news sejam apenas aquelas que não agradam a eles. O Supremo Tribunal Federal, como sabemos, está naquela ânsia de marcar o julgamento que pode definir as regras para as Big Techs no Brasil, o famoso Marco Civil da Internet. Uma decisão que, segundo a própria Daniela Lima e seus colegas de emissora, tem o apoio da maioria no STF e que, mesmo com a ameaça dos Estados Unidos através do senador Marco Rubio, não vai recuar. Ou seja, o recado do STF, segundo a interpretação da jornalista, é de que eles não cedem a pressões e vão impor alguma regra, seja pelo plenário, seja por uma liminar do ministro Dias Toffoli, que estaria com um pedido urgente da AGU nas mãos. E é aí que entra a tentativa de lacração de Daniela Lima contra Nicolas Ferreira. Ela, no seu típico estilo de quem se acha a dona da verdade, tentou pintar Nicolas como um grande hipócrita. Como? Ela resgatou uma fala do deputado onde ele comentava sobre a política dos Estados Unidos de analisar as redes sociais de estrangeiros que solicitam visto de estudante. Nicolas, de forma muito clara, defendeu que um país soberano tem o direito de verificar quem está querendo entrar em seu território, especialmente se essa pessoa demonstra hostilidade ou prega discursos contra os valores e a segurança da nação que pretende visitar. Ele usou o clássico exemplo do comunistinha de meia tigela, que vive falando mal do capitalismo americano, que chama os Estados Unidos de imperialista, mas que na primeira oportunidade está lá, com o passaporte na mão, querendo uma vaguinha em Harvard ou em qualquer outra universidade americana para, quem sabe, tentar solapar o sistema por dentro. Para Nicholas, essa análise prévia das redes sociais por parte dos Estados Unidos é uma medida de segurança, uma forma de autodefesa e não censura prévia aos seus próprios cidadãos. Mas Daniela Lima, na sua ânsia de criar uma narrativa que colocasse Nicolas em contradição, distorceu completamente essa fala. Ela tentou equiparar essa medida de segurança de fronteira de um país soberano com a agenda da esquerda brasileira e do STF de querer controlar o conteúdo que circula nas redes sociais para os cidadãos brasileiros. Para ela, se Nicolas concorda que os Estados Unidos podem analisar o que um estrangeiro posta antes de conceder um visto, ele também deveria concordar com o STF querendo controlar o que os brasileiros postam, sob o pretexto de combater crimes virtuais, como golpes no INSS, racismo ou misoginia. Que ginástica mental, não é mesmo? Que desonestidade intelectual! Ela queria, a todo custo, forçar uma equivalência onde não existe, para poder gritar aos quatro ventos: vejam, Nicolas é hipócrita, defende a censura lá, mas não quer aqui. Só que o tiro, meus amigos, saiu espetacularmente pela culatra. Nicolas e qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que existe um abismo entre um país proteger suas fronteiras de potenciais ameaças externas e um governo querer tutelar o pensamento dos seus próprios cidadãos. A aula de realidade que Nicolas deu e que a edição do vídeo original que estamos comentando certamente deve ter destacado é que uma coisa é a soberania nacional para filtrar quem entra, outra bem diferente é a tentativa de impor uma mordaça interna, onde o Estado decide o que é verdade e o que é fake news, quem pode falar e quem deve ser calado.
E quem geralmente define o que é fake news ou discurso de ódio nessa nova ordem que querem impor? Aqueles que já estão no poder ou aqueles que têm o poder da caneta em tribunais superiores, quase sempre com um viés ideológico claríssimo. A tentativa de Daniela Lima de usar o parênteses rápido sobre o Nicolas para reforçar a narrativa de que alguma regra vai ter que ser estabelecida pelo STF para as Big Techs no Brasil foi um desastre para ela. Porque ao invés de expor uma suposta hipocrisia de Nicolas, ela acabou sem querer dando a ele a chance de reiterar sua posição coerente: liberdade de expressão no Brasil para brasileiros, com responsabilização posterior por crimes cometidos, e soberania dos Estados Unidos para decidir quem eles aceitam em seu território. E mais, ela acabou expondo a própria agenda da esquerda e da mídia progressista, a ânsia por controle. Quando ela fala da urgência do STF em decidir, da maioria formada, da possibilidade de uma liminar do ministro Dias Toffoli, que estaria com um pedido urgente da AGU nas mãos, ela está na verdade revelando o desespero deles em calar as vozes conservadoras que cresceram exponencialmente nas redes sociais, o único território onde a direita conseguia furar a bolha da grande mídia. E a Janja nessa história? Nicolas, como bem lembrado no material original, não poupa a primeira da lei. Enquanto a esquerda e jornalistas como Daniela Lima defendem o controle das redes aqui sob pretextos nobres, a Janja, a nossa camisa 10 das gafes internacionais, segundo o vídeo, estaria supostamente pedindo ajuda à China comunista para regular o TikTok no Brasil. Que moral tem essa gente para falar em liberdade ou em combater desinformação quando buscam parceria com um dos regimes mais censores do planeta? É a hipocrisia em estado puro, e Nicolas não deixa essa passar em branco. A lacração de Daniela Lima, portanto, não só se ferrou individualmente, como abriu espaço para que toda essa podridão viesse à tona mais uma vez. Ela tentou um ataque rápido e rasteiro, uma fake news disfarçada de análise, e o que conseguiu foi ser desmascarada em segundos, não apenas pela lógica irrefutável de Nicolas, mas pela própria contradição de suas palavras e de seus aliados. E aí, deu para sentir o cheiro de queimado da lacração que se ferrou? É por isso que a gente precisa estar sempre atento e com o espírito crítico afiado. Não caia em narrativas prontas de jornalista militante. O que você achou da performance da Daniela Lima e da resposta implícita de Nicolas? Comente aqui embaixo, queremos ver o circo pegar fogo nos comentários. Se você gostou de ver essa tentativa de manipulação ser exposta, esmaga o like, compartilha com todo mundo que precisa ver essa vergonha alheia e o mais importante, se ainda não faz parte da nossa família de patriotas que não se curvam, inscreva-se no canal e ative o sininho. A verdade não tem preço e aqui ela é entregue de bandeja.